foi a sua experiência na primeira graduação? Você já havia tido uma experiência com o mundo acadêmico? Foi seu primeiro contato? Suas impressões antes e depois de entrar nesse ambiente mudaram, se alteraram, melhoraram? Olha, antes no ensino médio, que na minha época chamava colegial, não tinha tido nenhuma experiência com o mundo acadêmico. De fato, eu estudei bastante durante o colegial, não tinha nem ainda, eu sou de outro tempo. Então, eu passei no vestibular da FUVEST. A minha primeira experiência foi mesmo no curso de letras, foi entrar aqui, né, neste prédio, inclusive, que ele era um pouco diferente, mas era isso. E assim, o que eu imaginava era bem diferente do que eu encontrei. Então eu acho que eu considero um certo abismo, assim, porque no colegial, no ensino médio, eu me interessava muito por várias disciplinas, eu tinha um contato muito próximo com os professores, eu era uma aluna super participativa, fazia perguntas, participava de grêmio, era representante de classe, eu era muito ativa, assim, na escola, né? E aí eu fui me interessando, me apaixonando cada vez mais pela área de língua portuguesa, gramática, sempre gostei de fazer análise sintática, que era o que a gente fazia no colegial, eu adorava. Ler, gostava muito de literatura, gostava muito de redação, e aí eu meio que mudei, eu fiz uma guinada, assim, porque eu estudei sempre para prestar medicina. Aí foi no segundo colegial que eu falei assim, não quero medicina, eu quero fazer letras, e fiz uma briga em casa, porque meu pai e minha mãe falaram, como assim você vai fazer medicina? Você sempre estudou para fazer medicina, e agora você vai fazer letras? Falei, não, mas eu quero letras, bati o pé. Falei, não, vou fazer letras. E aí entrei. Quando eu entrei, eu me senti num ambiente muito diferente do ambiente da escola. Num sentido em que, na escola, eu me sentia à vontade para fazer perguntas, para fazer colocações, para interagir com os professores, e quando eu entrei aqui eu me sentia muito incapaz. Eu olhava às vezes outras pessoas fazendo perguntas e eu falava assim, gente, eu nunca vou alcançar, né, essa capacidade crítica e de organização, de lógica para mesmo pensar em uma pergunta. Então eu lembro que, assim, o primeiro ano, o segundo ano, foram anos bem difíceis, assim, porque eu lia os textos e eu entendia pouca coisa. E eu até cheguei a pensar, falei, gente, será que era isso mesmo que eu tinha que fazer? Então, assim, eu considero a minha experiência de graduação muito, muito distinta da minha experiência do colegial. Eu passei a graduação inteira sem conversar com um professor, praticamente. Eu só conversei, assim, com 2 professores, os 2 da literatura. Um deles veio conversar comigo, porque ele gostou de um trabalho que eu apresentei, veio me convidar para fazer uma iniciação. E aí eu fiquei até chocada, assim, eu falei, eu tenho certeza, professor, que você não confundiu o meu trabalho? E era mesmo o meu, mas enfim. Aí eu já estava trabalhando, já estava fazendo outras coisas. Eu sempre conto isso em aula, que eu demorei muito para me sentir fazendo parte, me sentir mesmo integrada. Não com as pessoas, porque eu sou uma pessoa sociável, eu faço amizade fácil, então eu fiz amizade fácil, assim. Mas no curso mesmo, pensando no curso de letras, eu demorei muito pra sentir que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu considero que foi só no final do 4º ano que eu fiz disciplinas ligadas à história da língua portuguesa, que eu falei assim, nossa, agora eu entendi por que eu escolhi letras. Então, acho que foi mais ou menos assim meu percurso. Bom, professora, explicitada a sua trajetória, houve algum caso específico, algum acontecimento na sua vida que te levou a sair de um curso de medicina para letras? E quando você entrou na faculdade, você pensava na docência? Era uma consideração, uma carreira para você? E o português, ele entrou em que momento? Na guinada, né, nessa mudança entre medicina e letras, eu acho que a principal motivação foi mesmo a paixão pela gramática, pela literatura, pela redação. Foi
esse amor que cresceu, que eu sempre tive durante o ensino fundamental e tudo, mas que cresceu muito durante o ensino médio, acho que muito por conta das professoras e dos professores que eu tive. Então, eu acho que quando eu falei, não, eu vou fazer letras, foi por conta dos temas mesmo, não pensando em ser professora. Mas eu sempre gostei dessa tarefa, assim, disso de ensinar. Então eu lembro da gente se reunir, nos alunos do ensino médio, e eu estudar o assunto, falar, gente, deixa eu explicar para vocês. A gente fazia vários grupos assim, então era uma coisa que sempre me animou, né? Então eu sempre gostei dessa atividade. Mas teve sim um acontecimento que eu considero que foi durante a graduação. Eu fiquei sabendo de um projeto que eu acho que existe até hoje na ECA, que é chamado Projeto Redigir. E esse projeto trazia pessoas da comunidade próxima do campus e outras pessoas também interessadas que tivessem no último ano do ensino médio ou que já tivessem concluído e quisessem treinar a redação para o vestibular. Então era basicamente esse o objetivo, né? Então redação para o vestibular, mas eles permitiam, pelo menos na época em que eu fiquei sabendo do projeto, uma coisa mais ampla, que não fosse só aquela coisa redação para o vestibular, né? Que fica uma espécie de um treinamento, sei lá, uma coisa um pouco até maçante, enfim. E aí eu fiquei sabendo do projeto, falei, eu vou lá conversar. E aí a pessoa que me recebeu, ele chamava, acho que Cristiano, era um estudante, eu acho que da ECA, fantástico, e a gente se deu super bem. E ele falou assim, olha, as aulas são aos sábados, então é todo sábado de manhã, eu queria saber do seu comprometimento e tal, com isso. E aí eu falei assim, nossa, eu achei ótimo. E eu me joguei, assim, no projeto Redigir. Eu acho que eu fiquei um ano vindo pra cá todo sábado e dando aula de redação. Então era uma manhã muito rica e tinha pessoas aqui de perto. Eu lembro que tinha muita gente da São Remo que estudava nas escolas públicas. E foi assim, a minha primeira atividade de docência, mesmo antes das disciplinas da licenciatura, eu já tinha atuado no projeto Redigir. E tinha muita autonomia de quem estava lecionando, né? Porque era só estudante que organizava o projeto. Então, eram estudantes da ECA que coordenavam tudo e tinham muito contato com os estudantes da FEFELESH que iam lá ministrar as aulas, né? Então, era um espaço de muita liberdade. Então, eu lembro que eu podia criar à vontade as minhas aulas do jeito que eu quisesse. Aí eu partia, sei lá, eu lembro que eu partia muito dos cordéis, eu trazia muito cordel, eu falava assim, gente, vamos ler cordel, e aí do cordel a gente fazia alguma coisa criativa, eu falava assim, o que a gente pode escrever? Então era uma escrita, um ensinar a escrever muito livre, muito diferente de tudo que a gente fazia aqui, né? Porque a escrita acadêmica, o trabalho acadêmico, com todas aquelas amarras necessárias aos gêneros, né? E lá, não, a gente podia... E eles embarcavam muito nas propostas, né? Então, eu acho que esse mundo da docência, essa possibilidade, se concretizou mesmo aí, quando eu falei, gostei disso. Gostei de estar na frente de uma sala de aula, quero mais. Porque nessa época eu fazia estágio em outra coisa completamente diferente. Sobre o português, né? Como que eu cheguei na habilitação de português? Eu fiz vestibular numa época em que ainda não tinha ciclo básico. Então a gente escolhia a carreira, que significa hoje habilitação, no manual da FUVEST. Então tinham lá todas as habilitações, todas as línguas, a linguística. E eu lembro que eu li aquele manual da FUVEST e todas aquelas carreiras possíveis. E falava assim, gente, mas é muita língua, é muita cultura, é muita coisa. Eu falei assim, eu já decidi que eu não vou fazer medicina. E agora eu tenho que escolher, assim, agora, eu tinha 16 anos quando eu prestei a primeira fase. Aí eu falei, gente, eu não sei escolher não, eu tenho dúvida, não sei o que eu quero. Daí eu falei, não, tudo bem, eu vou centrar em pelo menos 2 possibilidades, né?
Aí eu fiquei em dúvida, primeiro 3, daí depois eu diminui para 2, italiano, francês e inglês. Aí depois eu falei, não, ou francês ou inglês, porque inglês a gente sempre pensa nessa questão, né? Demanda, né, por docentes de inglês e tudo. Aí eu fiquei entre o francês e o inglês. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar português na carreira, porque português, né, todo mundo tem que ter português, porque posso dar aula em escola e um monte de coisa. Falei, vou colocar português, quando eu entrar, eu vou pegar umas matérias de francês e inglês, isso tudo meu sonho de estudante de colegial, ensino médio. Aí eu falei, vou pegar e pronto, aí depois eu decido quando eu entrar. Fiz isso, coloquei lá bem linda, achando que tava arrasando, coloquei lá português. Prestei vestibular, passei, não sei o que, cursei o primeiro semestre, falando, gente, o que é isso? O que são esses textos? Adorno, eu não entendia nada, né? Falava assim, gente, um dia será que eu vou entender? Enfim, passou o primeiro semestre, eu acho que eu já peguei matéria optativa do francês logo no início. Falei assim, eu quero francês mesmo. Não vou fazer inglês, vou fazer francês, decidi. Aí cheguei na sessão de alunos, tinha um funcionário que eu já tinha contato grande com ele, porque no ano que eu ingressei a gente teve um problema bem particular, que os alunos, 1/3 dos alunos não fizeram a confirmação de matrícula. E aí eles tiveram que, eles chamaram a 10ª lista de espera, 11ª, então no meu ano, em vez dos 849, eram 1.250 alunos, porque eles foram chamando, foi um erro, enfim, foi uma coisa. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, Newton, eu já sei, eu quero fazer francês. Aí ele falou, Vanessa, mas como assim você quer fazer francês? Eu falei, não, porque eu entrei em português e agora a segunda língua que eu quero é francês. Aí ele falou assim, mas não pode. Eu falei, como assim não pode? Aí ele falou assim, não pode. Você entrou numa carreira, você tem que fazer essa carreira. Você entrou antes do ciclo básico, porque logo no ano seguinte que eu entrei já tinha o ciclo básico, com todas as habilitações e tal. Aí eu falei assim, não pode? Ele falou, não. Aí foi o meu primeiro não, assim, da burocracia uspiana, assim, na minha cara. Eu falei, que ótimo. Eu falei, então vou fazer português. E aí foi essa minha história. Eu fiquei no português porque foi o que eu escolhi quando eu fiz o ingresso e era o que tinha, o que era possível. E aí depois eu estudei francês com disciplinas optativas aqui, mas não tive o diploma de francês, né? Mas fiz várias disciplinas do francês e estudei fora, né? Em escola de idioma. E aí foi assim que eu fiquei só no português, por conta de aprender as coisas na própria pele, né? Depois que a gente entra, a gente percebe, não pode, então tá bom, vamos aceitar. Bom, professora, e a sua vida financeira? Como ela se deu durante a graduação? Houve alguma dificuldade? Qual foi o tempo que você teve para se estabilizar financeiramente, se estabilizar no mercado? Bom, né, sobre esse aspecto eu tive uma experiência que talvez seja um pouco diferente da experiência da maioria, porque por conta de um evento, né, que aconteceu na virada do século, né, dos anos 99 para os anos 2000. Nessa época, teve o que se conhece hoje, se chama hoje, de boom da internet, que é talvez um fenômeno que a gente possa fazer uma analogia com a questão da inteligência artificial e a inteligência artificial que produz textos, escreve textos e tudo mais. A gente, dá até para fazer essa analogia, estou pensando aqui agora alto. Nessa época, então, de 99 para 2000, muitas empresas ligadas à internet, conexão de dados, né, de instalação da internet nas casas das pessoas, nas empresas. Foi essa época que, assim, começou mesmo a ficar muito fácil acessar a internet. Porque até então não era tão fácil assim, né? A gente demorava, o computador ficava lá discando, tudo era mais lento. E isso foi avançando rapidamente do ponto de vista da tecnologia dos hardwares, né? E as empresas de tecnologia se instalaram em São Paulo. Então, São Paulo era um núcleo, assim, dessas empresas. E começaram a precisar de estagiários, estagiárias de muito mais áreas do que da ciência da computação, da informática e tudo mais. E aí, numa dessas, pelo serviço de estágios da FEFELESH, que tem até hoje,
né, um mural, só que na minha época era um mural físico, né? Hoje em dia tem lá um mural online no site. Uma dessas empresas estava lá anunciando vaga de estágio e tal. E aí eu li e falei, nossa, que interessante, né? E eu tinha acabado de ser demitida do meu primeiro estágio, que foi uma situação muito ruim. Eu fui fazer estágio numa editora, era uma editora pequena, assim, era uma editora em que os autores pagavam para a editora publicar o livro. Então era uma editora assim, funcionava dessa maneira. Os autores escreviam, tinha uma análise dos originais, que não era exatamente uma análise dos originais, os autores pagavam e a gente imprimia o livro e tal, e eu atuava como revisora nessa editora. E eles me mandaram embora, porque eu voltei, cheguei atrasada em janeiro, na volta do estágio, e aí eles me demitiram. Eu lembro que eu chorava, eu saí da editora assim, falando, gente, fui demitida no meu primeiro estágio, minha primeira experiência profissional foi assim, demitida. E aí eu vi logo na sequência, isso era o começo do segundo ano, esse anúncio dessa empresa de internet. E eu fui trabalhar, eu fui estagiar numa empresa de internet, que pagava bem para o estagiário, se a gente fosse comparar com, por exemplo, o meu estágio na editora e o estágio na empresa de internet, eu ganhava muito melhor, porque eles tinham, era o momento financeiro, por isso que eu falei que tem a ver com esse boom da internet. E aí eu trabalhei nessa empresa de tecnologia durante toda a minha graduação. Então, durante toda a minha graduação, eu fiz estágio numa área que não tinha nada a ver com docência, que não tinha... No começo até tinha, porque o que eu fazia era, gente, vocês não vão acreditar, não existia o Google. Não existia o Google do jeito que vocês conhecem o Google hoje, né? Então, pra gente achar um site na internet, havia um catálogo eletrônico, mas que não tinha robôs que vasculhavam e criavam um banco de dados. Eram as pessoas que enviavam o endereço, por exemplo, da sua clínica veterinária. E falavam assim, eu quero que cadastre e conste nesse site eletrônico. Aí eu, estagiário dessa empresa, recebia o seu pedido da sua clínica veterinária, ia lá e cadastrava num formulário. Então, tipo, serviços, animais, clínica veterinária, São Paulo, Itaim, sei lá, porque a empresa ficava no Itaim, então muita gente do Itaim mandava as coisas. E a gente fazia, eu e os outros estagiários, a gente fazia esse cadastramento de um site, de site a site, para constar do catálogo eletrônico. Essa empresa de busca foi uma empresa, assim, até bastante conhecida, e o site chamava Surf Trade, porque você surfava nas ondas das empresas. Era isso que eu fazia, eu ficava cadastrando. Aí eu fui tendo oportunidades dentro dessa empresa de tecnologia, então eu trabalhei com tecnologia durante a minha graduação toda. Então não tinha nada a ver com a área mesmo, de docência, nem nada do que a gente pode fazer. Né? Nem editora, porque eu tinha sido demitida da editora. Então, assim, do ponto de vista financeiro, eu meio que dei essa sorte de, nesse momento, muitas empresas estarem recrutando estagiárias e estagiários de muitas áreas diferentes para fazer esse serviço que hoje são robôs que fazem, mas naquela época eram pessoas humanas que faziam. Então foi bom por um lado, mas por outro foi bem ruim, porque eu fiquei longe da área e tudo, e aí veio o projeto Redigir, que eu já comentei, para falar assim, não, sai dessa empresa, pede demissão, vai para a sala de aula. Mas do ponto de vista da vida financeira, isso me garantiu um bom valor de estágio. Um valor de estágio comparado a estagiários de direito, por exemplo. Tinham várias pessoas do direito que estagiavam comigo. E eu de letras, que teoricamente a gente ganha muito menos. Bom, professora, você está aqui há uma quantidade grande de tempo. Eu imagino que você tenha passado por várias experiências na sua vida pessoal, enquanto graduanda, mestranda, doutoranda e atualmente professora. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa experiência na USP ao longo dos anos. No começo deste ano, eu me dei conta de que eu estou aqui há 25 anos. E quando eu digo aqui, é um aqui mesmo, nesse território, nesse espaço. E foi, assim, um pouco surpreendente, porque eu não entrei aqui pensando em fazer mestrado nem doutorado. Muito longe de mim pensar nisso. Mas as coisas acabaram acontecendo, assim. Então, no final terminei a graduação, estava trabalhando na empresa de tecnologia, e aí continuei trabalhando lá um tempo e falei, gente, mas não é nada disso que eu quero dar aula, quero
dar aula em escola, eu quero fazer isso. E aí, ao mesmo tempo que eu tomei essa decisão de pedir demissão e ir procurar uma vaga em escola, eu decidi que eu queria voltar a estudar, porque eu falei assim, fiquei muito tempo estudando e agora tô 2 anos, eu acho, sem estudar, quero voltar e tal. Falei assim, vou ver um mestrado na área, que é a área que eu tinha me apaixonado, que era as disciplinas de História da Língua, que eu acho que era Língua Portuguesa 5, Língua Portuguesa 6, não tinha esses nomes igual tem hoje, né? Mudou a grade. E Filologia Românica. E aí eu gostei muito, né? Tanto de Filologia Românica quanto de História da Língua. E falei, vou buscar um mestrado nessa área. E fiz um projeto de mestrado que ligava o ensino de língua portuguesa na escola, né? Então na educação básica, e a história da língua. Então era mais ou menos assim, a importância da história da língua para o ensino de língua portuguesa na educação básica, né? Porque eu achava que muitas das explicações sobre a variação diacrônica, né, que a gente chama, as mudanças, vamos colocar assim, as mudanças linguísticas, poderiam ser dadas se a gente trouxesse um pouco mais de história da língua, de latim, eventualmente, para o ensino médio. Então eu escrevi um projeto de mestrado pensando em tudo isso. E apresentei no programa de pós-graduação de Filologia e Língua Portuguesa. E na época o professor Heitor Megali, saudoso professor Heitor Megali, gostou muito do meu projeto. E eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ele, nunca tinha tido aula com ele, nada. Eu cheguei assim mesmo, como eu faço muitas coisas na minha vida, meio impetuosa, assim. Vou fazer, vou tentar, se der certo deu, não eu já tenho, vamos lá. Então eu apresentei e ele se apaixonou pelo projeto, ele gostou de mim, gostou da maneira como eu respondi as perguntas, depois ele contou. E aí comecei a fazer mestrado e me engajei lá pela área da filologia, da documentação antiga, mudei meu projeto, não tinha mais tanta relação, não tinha mais nenhuma relação com o ensino, mas eu estava na escola. Então eu fiz o mestrado dando aula em escola. O mestrado e o doutorado, né? E aí eu concluí o mestrado. Não sei, eu gosto, né? Sempre gostei muito de estudar. Muito. Então sempre foi um grande prazer para mim. Esse processo, né, de construção do conhecimento, de estabelecer relações entre vários conhecimentos. E eu me apaixonei, assim, perdidamente. Sou completamente apaixonada pela filologia, pela pesquisa com as fontes, com a materialidade do documento. Eu converso com uma pessoa muito próxima que é quase um fetiche, né? Essa história do documento, do texto, de você tá ali no arquivo com o seu objeto de pesquisa ali materialmente colocado, enfim. E aí fiz o doutorado e dando aula em escola também. E aí, quando terminou o doutorado, eu já discutia um pouco, já conversava com o meu companheiro sobre isso de ter filho. Nunca quis. Nunca foi uma coisa assim, tipo, quero ser mãe, quero casar, quero ter uma família. Nunca tive nenhuma dessas 3 vontades. Tipo, a minha vida era assim, quando eu era adolescente, no final da adolescência, eu pensava assim, eu quero tirar uma carteira de motorista e eu quero sair de casa. Eram as 2 grandes coisas que eu almejava na vida. E eu consegui isso muito cedo. Assim, com 18 anos eu já tinha carta de motorista e eu já tava morando fora de casa. Então, tipo, eu já tava tranquila. Mas aí eu via muito essa construção na vida dele com os meus enteados. Eu tenho uma enteada de 27 anos e um enteado de 25, que eu convivo com eles desde que eles eram crianças, né? Então, tipo, eu fui construindo essa coisa de estar convivendo com crianças na minha vida. E eu achei muito bacana. Eu falei, pô, criança é uma coisa legal. E aí eu falei, será que criar uma criança é uma coisa legal? E aí eu comecei a ter esses questionamentos, e aí eu falei assim, não, mas eu preciso terminar o meu doutorado, eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê. Aí meu companheiro falou, mas o filho, a filha, tipo, a sua vida continua depois, você pode continuar fazendo várias coisas. Então, eu tomei a decisão e eu me sinto muito privilegiada também nesse lugar de tomar a decisão de ser mãe, porque a gente sabe que não é assim para a maioria das mulheres, né? Até porque tem essa construção social muito forte de que a mulher tem que
ter uma família para ser considerado uma mulher. É quase... essas duas coisas estão muito associadas. E não foi o que aconteceu comigo, foi mesmo uma decisão de ser mãe. E aí foi basicamente assim, eu terminei o doutorado, aí prestei o concurso e engravidei. Foi tudo assim, aconteceu em um espaço de 1 ano. As coisas foram assim. Então eu tomei posse do concurso em que eu ingressei aqui em 2014, já estava grávida. E aí eu passei, tipo, a minha primeira disciplina eu dei com barrigão enorme. E é isso. Eu acho que e eu coloco isso no currículo, faço questão de falar sobre isso, porque a vida das mulheres pesquisadoras, né, ela já é, das mulheres professoras, pesquisadoras, ela já é muito mais difícil, né? Tem uma série de desafios dentro da academia e principalmente na Universidade de São Paulo, né, que precisam ser vencidos. E sendo ainda uma mulher pesquisadora mãe, isso fica mais complicado ainda, porque a Universidade de São Paulo, né, ainda não entendeu. Talvez esteja no caminho e eu acho que para isso precisa muita luta, né, de entender que a produção de uma pessoa humana talvez seja mais importante do que a produção de um livro, né? Que a produção de um artigo. Então acho que fica nessa chave aí, essa luta que a gente precisa fazer. Então por isso que eu anuncio em todos os lugares que eu tenho meus enteados e meu filho. Professora, existe algo que a senhora queira realizar como pesquisadora na sua área no futuro? Bom, eu me vejo muito na continuação das pesquisas que eu venho desenvolvendo atualmente, né, que são relacionadas à documentação das mulheres na América Portuguesa. Então, na continuação da recolha dessa documentação e do trabalho, né, para a gente aprofundar, né, essa pesquisa que começa com a recolha dessa documentação e é uma pesquisa de vida inteira, porque enquanto a gente tiver disposição de ir aos arquivos e aos espaços de salvaguarda dessa documentação, a gente vai achar documentos, né, para contar a história dessas mulheres no Brasil colonial. E a pesquisa que eu tenho à frente do núcleo de apoio à pesquisa em etimologia e história da língua portuguesa, né, que eu estou entregando a coordenação agora, mas que eu fiquei bastante tempo nele, a qual esse projeto Mulheres na América Portuguesa está vinculado, mas uma pesquisa desse núcleo que me anima muito é a pesquisa que tem como objetivo central publicar um dicionário etimológico da língua portuguesa, porque diferente de outras línguas, como o espanhol, o francês, a língua portuguesa carece de um dicionário etimológico com fontes fidedignas, de acordo com a etimologia científica, né, que ganha muita força, ganhou muita força no século passado. Então, eu tenho muito interesse e eu trabalho junto com o professor Mário Viaro, que ele é a grande referência nacional, talvez em língua portuguesa, nessa área de etimologia. Então, a gente desenvolve trabalhos conjuntamente e a minha contribuição é justamente na área da filologia, porque para se construir um dicionário etimológico rigoroso, é preciso que as fontes sejam rigorosas. E as fontes são justamente a documentação histórica, literária, não literária, que dá conta de registrar as primeiras ocorrências das palavras. E esse lidar com a fonte, com a perspectiva do texto escrito, manuscrito, datiloscrito, esses são o objeto central da filologia, que é onde se centra, né, toda a minha pesquisa. Então eu pretendo continuar simultaneamente com esses dois projetos. Professora, a habilitação em português ela é mais focada em tradução, é um mercado editorial ou docência? Olha, eu vou falar aqui muito da perspectiva da área de filologia e língua portuguesa. Eu acho que as literaturas, né, tanto a literatura brasileira quanto a literatura portuguesa, os estudos comparados, as literaturas africanas em língua portuguesa, podem ter uma relação maior com o mercado editorial, por exemplo. Mas eu acho que, no geral, se a gente for considerar as disciplinas de literatura e de língua,
o nosso foco maior é para docência, né? Então a gente tem várias disciplinas específicas da licenciatura que são ministradas pelos docentes da área. Nas próprias ementas das disciplinas, a gente sempre pensa nessa relação do ensino de língua para a educação básica, né? Então, acho que mesmo que haja essa outra parte que seria mais voltada ao mercado editorial, eu acho que a maioria delas foca mais na questão da docência, na questão da formação de professores, né? E eu acho isso um movimento muito importante, porque quanto mais integrado o bacharelado e a licenciatura, melhor para a formação do estudante, né? Porque essa coisa de separar, né, bacharelado e licenciatura, eu acho muito complicado, ainda mais num curso de letras, né? Eu sempre brinco com os alunos, alunes que ingressam. Mesmo que você não tenha entrado para dar aula, a chance de um dia você parar numa sala de aula é muito grande. Então a gente tem que ter isso como fundo, né? De todas as disciplinas, sobretudo da habilitação portuguesa. A área de pesquisa em português tem demanda? Sim, a área de português tem uma demanda, eu diria até crescente, por conta das pesquisas sobre a nossa língua, né, o português brasileiro. Então, existe um projeto nacional, né, da gente mapear, descrever, analisar o português brasileiro e também sobre a história do português brasileiro, né, então por que o português brasileiro se diferencia do português europeu historicamente. Essa é uma questão de pesquisa muito candente que envolve pesquisadores do Brasil todo, de várias universidades, né, e também de fora do Brasil, né, de algumas universidades estrangeiras que se dedicam a essa questão de pesquisa. E por uma terceira dimensão, que é o português como língua estrangeira, que ao mesmo tempo é uma área de pesquisa, mas também é uma área de ensino que precisa ser cada vez mais considerada pela universidade, né? Então a gente precisa com a devida atenção para essa área de português como língua estrangeira. Mas eu vejo cada vez mais projetos e congressos e tudo que se focam especificamente no português, na língua portuguesa, no português brasileiro. Então, tem muita demanda de pesquisa. Professora, qual autor ou obra é a sua maior inspiração no universo da habilitação do português? E por quê? Bom, eu gosto muito de uma autora da filologia, que eu não tinha como escapar de falar da filologia, que é a Carolina Michaelis de Vasconcelos, que estudou do ponto de vista filológico e da história da língua, né, da língua portuguesa especificamente, algumas obras, sobretudo medievais, né, e que é uma inspiração porque uma mulher pesquisadora, né, no início do século passado, e porque uma das pesquisas em que ela ficou mais tempo, a que ela se dedicou durante mais tempo, num arquivo, ela estava grávida. Eu descobri isso recentemente. Então ela fazia essa pesquisa bastante grávida, inclusive. Tem um texto que fala sobre isso. E eu fiquei pensando nessa condição, né, de uma mulher do início do século passado que decide... que tem condições, né? Não é exatamente decide, mas tem condições de se dedicar à pesquisa e faz isso nessa condição que é uma condição muito particular, né? E ela vai lá e fica fazendo todo o levantamento a partir do texto que ela pesquisava, que estava num arquivo português. E para mim ela é inspiração nesse sentido, né? Porque eu acho que essas questões de identidade, de representatividade, que circulam cada vez mais dentro da universidade, elas precisam estar também nas nossas referências, né? Então eu acho que as nossas referências bibliográficas precisam refletir esse movimento todo, né? Então, eu acho sempre que a universidade tem que estar aberta a novas questões científicas, acadêmicas, da intelectualidade, que surgem a partir da presença desses corpos diversos dentro desse espaço. Então, a Carolina sempre é uma referência para mim, porque ela me faz lembrar de tudo isso
mesmo que ela tenha vivido há tanto tempo, né? Então eu escolheria ela. Professora, para encerrar a entrevista, eu gostaria que a senhora nos dissesse por que escolher a habilitação do português. Olha, além da obviedade de que o português é a única garantia de vocês, né? Tipo, tá garantido para todos, todas, todos. Eu acho fundamental que a gente estude de forma aprofundada, ampla e abrangente as literaturas produzidas em língua portuguesa e a nossa língua, especificamente que eu estou chamando aqui de língua, outros linguistas poderiam chamar de variedade, que é o português brasileiro. E por que eu acho isso tão fundamental? Porque, como eu disse em uma pergunta anterior, uma resposta anterior, em algum momento a aluna de letras, o aluno e a alune vai parar numa sala de aula. E, muito provavelmente, para dar uma disciplina como gramática, redação, literatura, enfim, produção de texto, qualquer nome que a gente quiser dar. E nesse sentido, é importantíssimo que a gente tenha dedicado um tempo a refletir sobre o ensino da língua, sobre o ensino da literatura e da nossa língua e da nossa literatura. O estar no português, o se decidir pelo português, de muitos jeitos é também defender esta língua, defender esta variedade, né? E dar conta de um ensino que seja menos normativo, que seja menos preconceituoso, que seja em que a língua falada tenha também um lugar, né? Porque isso é uma coisa que eu acho muito importante, né? Da preponderância da língua falada no ensino de língua portuguesa. E eu acho que isso é uma coisa muito presente nas disciplinas que a gente oferece na nossa área. Então, assim, declinar do português é uma coisa que nos atinge, assim, da área. Eu sei que são muitos créditos, a gente pensa muito sobre uma reforma, né, curricular para dar conta de diminuir essa carga de créditos, para que as pessoas que ingressam em letras, que são majoritariamente nativas de português, possam estudar, inclusive, a sua própria língua nativa, né? Não tenham que declinar disso por uma questão de tempo ou outro tipo de questão que não o estudo mesmo, né? A reflexão sobre a língua e sobre